Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos e a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Bom dia, pessoal. Aqui é Laís Macedo, presidente do Lead Futuro. Com muito orgulho, damos início a mais uma edição do Intalks Empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre empreender com ousadia e intuição. Mais uma mulher maravilhosa protagonizando a nossa agenda. Hoje, a Alexandra Casoni, presidente da Flormel. Ale, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, o bate-papo aqui, espero que a gente tenha uma horinha bem bacana. Tenho certeza que teremos, ao falar de Flormel, não surpreende ninguém este grande case, pelo contrário, ele é pauta quando a gente fala de nutrição, quando a gente fala de indústria e quando a gente fala de transformação. A Flormel, que é uma marca com mais de 30 anos de história, e acompanhamos aí recentemente muitas mudanças, especialmente nos últimos 10 anos, mas vai ser muito legal escutar isso na voz de quem lidera e de quem nasceu dentro da marca, né? A marca tem mais tempo de vida que a Alê. A Flormel nasceu com os pais da Alexandra. A Alê, ela é uma jovem de 32 anos, virginiana ascendente em Câncer. Ela é mãe da Doce Maria e está o quê? À espera de mais um filho. Ela ama esportes, ama comer, ela é apaixonada pela vida, inquieta, intensa em tudo que faz. Um DNA, o quê? De liderança, um DNA de quem prospera ao encabeçar aqui um grande projeto, não à toa que está na presidência da Flormel. Ela é nutricionista por encontro de alma, engenheira de alimentos por curiosidade. Ela tem experiência profissional na Flormel, que este ano completa 34 anos,
há mais de 16 anos na empresa. Ela é sócia de 2 outras empresas incríveis, a Semeali, que é uma health tech, e a Maná Vida. E ela também atua há 4 anos em um projeto social para a comunidade, com foco em gestantes. Então é hora da gente explorar um pouco mais dessa história, aprender e que a gente possa se inspirar na Lê, né? O Intalks tem sido uma oportunidade muito valiosa de falarmos sobre empreendedorismo real. Então vamos falar aqui sobre erros, acertos, explorar a oportunidade de discutir economia real, que eu sinto que é algo que fica um pouco distante quando a gente projeta essa pauta de discussão empreendedora. Para todo mundo que está aqui nos acompanhando, não deixe de passar esse link adiante. A nossa entrevista, nosso papo fica salvo, mas o privilégio de estar aqui nesse papo online é poder interagir com a gente no chatzinho. Então, mandem suas perguntas, comentários, que a gente possa, então, aproveitar estes 60 minutos de Alê para fazer valer tudo que a gente pode, enfim, levar daqui para nossas vidas e para os nossos negócios. Estou muito animada para escutá-la e escutar essa história, que não é uma história que começa como a gente, enfim, compreende um enredo empreendedor, aquele que você estuda o mercado, encontra uma oportunidade, faz um belo plano de negócios e vai, então, buscar recurso. Pelo contrário, começa no DNA de uma mulher, a mãe da Lê, extremamente ousada e que empreende, então, por necessidade. A Lê vai poder explorar um pouco mais dessa história, mas uma mulher que sai do interior, chega em São Paulo, vive uma história muito rápida ali para começar a sua família e, diante dessa necessidade, começa a produzir doces, produzir aquilo que ela consome, aquilo que ela dá para os filhos. E a gente está falando, então, de produzir algo com qualidade, de se alimentar bem, há mais de 30 anos. Hoje, a gente olhar para essa perspectiva não surpreende, mas a gente também pode explorar um pouco dessa pauta, o quanto os hábitos de consumo eles estão mudando. Então, a Flormel, ela desbravou um território aí no qual ela é protagonista desde o início, dessa alimentação saudável, dessa desconstrução, né, do doce como não como um aliado ao prazer, a uma alimentação saudável, mas sim um inimigo. Então, a gente vai poder explorar um pouco sobre tudo isso hoje. Mas não quero adiante, porque eu já estou o quê? Dando spoiler do que é a pauta. Quero, Ale, te escutar, nos conta quem é a Alexandra. Bom, eu quero deixar aqui meu muito obrigada novamente. Para quem tiver qualquer pergunta, nós estamos aqui. Se a gente conseguir responder, vai ser uma alegria. Alexandra, acho que ela fez uma breve introdução, mas sou jovem, tenho 32 anos e tenho uma jornada esse ano completo, 17 anos de Flormel, mas sou de uma família, venho de uma família grande, né? Nós somos em 5 filhos e tenho o privilégio de nascer de pais empreendedores e eu acho que o tema foi muito pensando em tudo que eu herdei deles, né? E ousadia e intuição é o que acho que define ambos, assim, né? Ousar há 34 anos atrás de atuar no território, no segmento de alimentos saudáveis, quando ninguém se falava, a ousar de não ter nenhum business plan, de não ter nenhum orçamento, na verdade, tudo nasce de uma necessidade de sobrevivência, ousar também de fazer o que eles consideravam que eles poderiam colaborar para o mundo, né, que poderiam colaborar para o fator da cadeia, como fazer com tudo de produtos in natura, de frutas, então sempre foram muito cuidadosos com isso. E a intuição, eu sempre trago muito essa visão, assim, que eu estou trazendo um pouco como eu me defino, né? Eu acho que de 32 anos eu vejo que a Alexandra conseguiu carregar o que meus pais me trouxeram de melhor, e claro que aperfeiçoando, né, e transformando isso com o que o mundo também, né, tem nos proporcionado. Mas sou super energética, assim, eu acredito muito na energia, o quanto que ela colabora para a execução, ela colabora para a realização, né, e sou mãe, agora estou com o Antônio, à espera do Antônio, então tenho 2 filhos, eu acho que o parir, tudo que eu posso traduzir em gerar um filho, parir um filho, amamentar um filho, eu acho que traduz a vida como ela é. Então, gosto muito de aprender com as crianças e acho que não é à toa que eu atuo junto com gestantes, porque é um trabalho social, gestantes que têm necessidades. Então, acho que eu sempre estou à busca, assim, de conhecer um pouco além da ciência, um pouco da prática, assim, sabe? Entender na realidade não só do nosso mundo, assim, da bolha que a gente vive,
Então, eu sou super curiosa, amo esporte, adoro a natureza, e acho que é isso, assim, e claro que tem uma trajetória, né, Alexandre tem uma trajetória muito, eu acho que, assim, bacana de contar, porque eu nasci do externo, do trade, então eu vim muito para fomentar o sellout. Na época eu fui convidada pela minha mãe, eu sempre fui muito comunicativa e sempre me desafiei muito, então eu dirigi antes de ter carta, eu moro no interior, então isso não era um problema, hoje já não é tanto usual, então eu sempre fui muito aventureira. Então minha mãe falou: Alexandre, a gente precisa de alguém para cuidar. A gente atuava, né, na distribuição só no estado de São Paulo, e somente no canal indireto, que eram os nossos parceiros distribuidores. Então a gente tinha que ajudá-los para fazer com que o selinho acontecesse, né, então a venda acontecesse. Então eu comecei como promotora degustadora, e depois fiquei uns 3 anos, e aí as coisas começaram a acontecer, e foi muito bacana. Então eu inicio a jornada ouvindo muito o consumidor final, meu cliente mesmo, né, entendendo as necessidades, as súplicas, e aí depois eu passo por uma área muito técnica, né, então tem um encontro de alma, que é a nutrição. Então eu acredito muito que a gente é o que a gente consome, o que a gente digere, e essas são as nossas escolhas, e eu pude agregar essa densidade nutritiva, essa funcionalidade na companhia. E aí fiz 8 anos de jornada técnica, daí de nutrição, fui para engenharia por curiosidade, porque tinha uma necessidade, base técnica mesmo para o desenvolvimento, e depois retorno em 2012, a convite da minha mãe novamente, que sempre foi, acho que a intuição dela muito forte, de que agora eu estava preparada de levar todo o core, né, da companhia, que era a indústria, a transformação, essa escuta que eu iniciei lá atrás do consumidor para o negócio, né, que vibrava trade, comercial, marketing, e fiz essa jornada, foi muito bacana. Então, assim, materializei, desbravei o Brasil, abri Brasil de norte a sul, abri todos os canais. Então nós tínhamos uma dependência regional e uma dependência de canal, então a gente super transformamos juntos, e há 5 anos estou numa jornada aí como CEO, um outro desafio, mas estou construindo uma caminhada, né, a gente tem que largar um pouco, realizar, para poder ter um pouco mais essa destreza, essa habilidade. Então um pouco da Alexandra é isso, assim, foi uma jornada rápida, e eu acho que eu usei muito porque eu sempre tive convites de ir engajar em outras companhias, em outras missões, outros desafios, mas a minha intuição era: faça a jornada, construa na Fermel, independente de qual tempo que seja, e nós estamos com certeza realizando uma história linda. Olha, eu não tenho dúvidas, Ale, acompanho o trabalho de vocês, a sua liderança eu me identifico muito, ela representa muito essa liderança, que é a liderança que prospera com essa nova humanidade, né? Uma liderança humana, conectada a valores reais, e uma liderança pelo exemplo. Então muito disso está refletido aí em todo esse processo que de transformação que a Flormel passa, consequência da sua gestão. Mas aí me chama uma atenção aqui, porque são 5 filhos. E essa intuição materna, por que a lei? Como é que foi assim, isso dentro de casa? Já existia esse desejo de toda a família estar dentro da companhia? Vocês estiveram mesmo, 5 passaram por lá? Ou o quê? Foi intuição, consequência? Foi a Lê, que era a filha mais ousada? Como é que isso ficou dentro de casa? Não, pelo contrário. Meus pais, literalmente, são até para pessoas que não os conhecem na íntegra, até assusta, assim, com a educação tão livre, né, como eles permitiram e permitem que os 5 filhos sejam livres para suas escolhas, para suas decisões. Em nenhum momento eu fui influenciada, em nenhum momento eu fui guiada ou direcionada para isso. Na verdade, eu acho que eu tenho muito uma conexão com a minha mãe, assim, como mulher, eu sempre a admirei muito, assim, enquanto... não mãe, porque mãe ela teve de fato que muitas vezes está ausente e está tudo bem. Eu sempre entendi que tinha um propósito na vida dela e era isso que eu admirava. Então acho que eu falava: nossa, como ela consegue, né, assim, ter essa... E ela sempre buscou o lado espiritual também, assim, trabalhar muito esse lado espiritual, assim, no quesito equilíbrio, porque era muita tensão, né, intensidade de casa, do trabalho. Então eu sempre havia como eu gostaria de ser, assim, mais ou menos, assim, sabe? E também eu desde pequena, meus pais contam de 7, 8 anos, ao invés de eu brincar muito de boneca, por mais que eu me realizo quanto mãe, eu sempre pegava os papéis da minha mãe, de máquina. Então sempre eu construí um escritório na minha casa, eu pedi para organizar os papéis de toda a nota
vendida, então eu fazia todo o balanço, eu aprendi muito rápido, assim, a parte de contas a pagar, a receber, com 12, 13 anos eu sabia fazer todo o movimento, porque eu via minha mãe fazer, então vem de mim mesmo, acho que vem, acho que eu não acredito que nada é por acaso, e já eu tenho 3 irmãos muito do lado intelectual, assim, muito mental, mas todos os filhos são muito DNA mesmo, assim, de valores totalmente sinérgicos, mas eu vim muito com essa frente. A minha mãe brinca que cada filho tem um dom, e com certeza cada um de nós temos aqui. E eu vim com esse dom, assim, de prover um pouco para a família. A minha mãe sempre foi provedora, assim, meu pai sempre foi o lado criativo, ele sempre foi o lado, assim, de fazer o diferente, ele criava seus brinquedos de pequeno, depois começou a criar os produtos, então eu aprendi muito isso com ele. Mas a minha mãe era o realizar, o se arriscar, o não ter medo, né? Então, acho que veio de mim, quando eu tinha logo 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar, e a minha mãe, quando eu passei, eu queria ir para fora, eu falei, mãe, aí foi até, acho que eu gosto de contar isso, foi um grande marco, assim, eu falei, mãe, mas como que eu vou para São Paulo, eu vou largar a Formel, eu vou largar vocês, né? E aí ela falou, não, você não precisa de largar a Formel, você pode levar a Formel com você de outra forma, né? Eu falei, não, mas eu quero estar aqui, é indústria, chão de fábrica, e foi quando eu comecei minha jornada técnica, assim, de indústria, P&D e qualidade. E aí minha escolha foi ficar, então eu me formei toda aqui na região mesmo, então acho que são decisões que eu sempre escutei meu coração. Minha mãe me permitia, ela nunca falou, não, vai, que vai ser melhor para você. Ela, pelo contrário, ela fala, me deixou. Entre 5 irmãos, eu tenho 2 irmãs que atuam, uma recente, há menos de 1 ano, ela é advogada, fez todo o processo AB, e aí ela entrou em supply, no fim vi que o dom dela também, fiz um convite para ela ir para comunicação, ela é extremamente sensível, ela é uma idade que nos provoca muito e nos permite também a pensar diferente, ela tem 24 anos, quase pega essa idade de milênios, então ela está fazendo uma história muito bacana em pouco tempo, eu tô muito feliz de tê-la no time de marketing, e eu tenho uma outra irmã que já tem uma história, já construiu, a Marcela, ela está conosco há 5 anos, ela é psicóloga, ela é líder de pessoas e está comigo numa jornada para desenvolver gestão de nova economia, que é um desejo nosso enorme, e extremamente competente, extremamente pessoa, e eu tenho um irmão que ele é presidente do conselho, mas ele é pro lado humano, ele é um dos que eu falei que é muito mental, então ele sempre também nos provoca muito a pensar cada vez mais o que a Formel pode prover para o nosso time, para as pessoas, mas ele não atua em gestão, nem em linha de frente, não. Então, assim, mas até um combinado nosso entre família é que a gente evite que as pessoas, todo mundo entre para prezar e zelar por nós quanto relacionamento, mas parece que é uma coisa assim que é paixão e todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer, mas eu não sei se a história da Marcela e da Laura permanece por muito tempo, acredito que sim, devam fazer uma história, mas hoje o escopo, a estrutura é essa. Que legal, é o 6º filho. Não, um case de sucessão familiar, hein, Ale? Como a gente acompanha aqui, acho que vocês devem ser, enfim, até referência aí para muitas empresas que passam por esse processo de sucessão. A gente tem muitos sucessores aqui no Lead Futuro e que verbalizam realmente essa dificuldade de partilhar da jornada com os irmãos, de conseguir manter as gerações dentro da empresa, né? Esse conflito geracional é muito grande quando fica no DNA do fundador, que é de uma geração anterior, com essa necessidade de transformação, de inovação, que vem no DNA dos sucessores, mas então cria-se aí um ambiente de... Eu acho que o desafio ele é grande para qualquer história, qualquer família, né? Nenhuma família tem suas particularidades, mas eu acredito muito que meus pais construíram com essa liberdade de externar, de verbalizar, de colocar na mesa, vamos resolver agora, então isso nos ajudou muito e trouxe muito respeito, então minha mãe nunca deixou, eu falo muito minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito a força, assim, da palavra, dessa estrutura, eu falo que ela é muito a estrutura, assim, que ela trouxe para nós, então ela foi construindo essa responsabilidade que a Alexandra tem desde então, junto com meus irmãos, então ela sempre falava, olha, se não fosse a Alexandra, olha, putz, que bom que a gente tem uma irmã, que bom que você tem uma irmã que está lá tantos anos, eu e seu pai nunca faria isso, então ela falava perto dos meus irmãos, Alexandra, por que você vai fazer tudo isso, tá bom assim, né, pra quê? Aí eu falo, mãe, olha que legal, a gente pode fazer isso e aquilo, né, tal,
Então, ela foi construindo comigo esse espaço de conquista, de responsabilidade, e hoje eu vejo eles falarem com muito orgulho, assim, quando eu não estou próxima, quando eu estou próxima, e as pessoas que vêm compartilhar. Então, acho que eles são muito responsáveis, assim, por esse equilíbrio também. Acho que os pais ajudam, e a gente é muito reflexo com esse comportamento e conduta, né? Que bacana, Lê. Sem dúvidas, um motivo de muito orgulho. E seus pais ainda estão na operação? Não. Há 5 anos eles passaram bastão, a gente fez todo um trabalho de governança, foi muito legal, foi muito estruturado também. Foi, claro, muito natural, mas eles hoje atuam como conselheiros, né, administrativo, porque hoje a empresa há 2 anos, inclusive ontem a gente realizou 2 anos da nossa parceria, né, com a Unbox. Então, desde que a empresa se tornou uma SA, a gente, de fato, oficializou o conselho e, como somos majoritários, eles são muito presentes, principalmente minha mãe, assim, ela sempre tem uma atuação incisiva do que ela acredita, ela defende, então, super atuante no conselho, assim, super conselheira aí para nós. E como crescer, Lê? Como chegar ao ponto de se tornar uma SA, mantendo esse DNA tão forte da razão de existir da Flormel de 36 anos atrás, que vem da alma dos teus pais? Eu acredito muito que deixar claro, assim, os seus negociáveis e inegociáveis é essencial, assim. Quando a Flormel bateu em 2018, a Flormel crescia quase 45% média ano, e isso total com capital próprio, com uma gestão totalmente enxuta. Éramos em 4 líderes principais, eu tinha 3 líderes que respondia para a Alexandra. Eu não tinha nenhum diretor na minha estrutura, hoje a estrutura é um pouco totalmente diferente, mas foi em 2018, então muitas coisas rolaram nesses últimos 3 anos. E quando chegamos em 2018 final, eu vi que para uma construção para os próximos 3 anos, que a pandemia agora mostra um pouco diferente, que a gente não consegue construir tudo muito a longo prazo, né? Mas eu vi que nós não teríamos recursos de capital próprio e o risco era muito alto, e eu sabia também que o inegociável da empresa era, por exemplo, ter dívida. A gente nunca trabalhou com dívida na história. Minha mãe sempre foi muito segura, muito, né, aquela coisa muito de termos a condição dentro da nossa realidade. E aí eu estruturei muito rápido, assim, o que poderia ser dentro de um negociável, de ter um sócio minoritário, né? E aí foi da base mesmo, né? Uma cartilha ali do que a gente poderia considerar. E foi muito bacana, porque eu fiz um rascunho mesmo, assim, um RAF, assim, só para eles entenderem. E aí eu fui coletando sentimentos, né? Por exemplo, eles viram que eu dei as 2 rotas. Falei, ó, tinha 3, né? Mas a venda nunca foi uma intenção nossa. Então, eu falei, a gente pode vender a companhia, a gente pode se endividar, ou a gente pode buscar ter uma parte de capital. E aí, putz, a parte de capital vi que era o senso mais confortável. Então, o que poderia fazer, né? Então, a gente começou a entender que era minoritário, a gente não abriria a mão de mais de 80% da companhia jamais. Vimos que a gente queria muito bem ali os deveres e obrigações muito claros também. A composição do conselho, os valores essência quanto posicionamento, o que teria que estar na nossa mão. Então, tudo isso foi, quando a gente foi procurar um sócio, nós sabíamos o que a gente queria, e a gente sabia o que a gente não queria. E aí, eu acho que é mais fácil, menos difícil, vamos dizer, foi até muito rápido, 8 meses, já estava fechando o processo e assinando o contrato de sociedade. E eu acho que ser uma SA requer uma maturidade dessas informações, porque ter um sócio é ter um chefe, né? Eu, todo final de mês, começo de mês, tem ligação de resultado, né? Eu não tinha isso, meus pais nunca me cobraram por resultado, né? Sempre me cobraram por entregas de verdade, de transparência, de projetos, etc. E aí eu venho com um fundo que tem um viés financeiro, mas com muita essência, parceiro. Então, assim, eu acho que transparência a gente sempre teve, então uma SA precisa muito disso, né? Então, Flormel, quando foi, hoje é auditada, a Flormel foi muito rápido, sempre muito organizada. Então, acho que foi tranquilo. Acho que o mais difícil são os acordos íntimos nossos, assim, que a gente tem que abrir mão, né? E eu acho que fluiu muito bem, assim, a gente nunca teve problema. Isso foi muito bacana. Boa reflexão. Acho que o mais difícil fica realmente nos acordos íntimos, né? Esse é o mais difícil. Você tem razão. Acho que a gente nem explora muito isso, né? Acho que a gente fica tanto nessas regras. Racional,
racionais, e às vezes o psicológico, aquilo que vem no nosso DNA, como as nossas certezas, os nossos valores confrontados ali, requer um processo de autoconhecimento muito valioso, né? Você tem algum apoio, Lê, na sua gestão tão nova, né? Foi tudo muito rápido na tua vida. Você teve apoio fora, assim, você teve mentores? De onde vieram as tuas referências? Desde essa espiritualidade, que está claro que vem dentro de casa, mas é essa maturidade corporativa. Toda a parte corporativa, eu acho que eu fui adquirindo muito. Eu sempre fui, eu acho que esse senso assim, da curiosidade, essa ousadia. Minha mãe fala que sempre fui muito ousada, então eu sempre busquei muito, mas quando eu ponho um pouco da intuição, mesmo que o benchmark, por exemplo, ele é bacana, ele sempre favorece muito, às vezes, acelerar um percurso ou você ter umas respostas mais rápidas. Mas eu acho que eu acelerei meu processo corporativo foi muito escutando. Eu vi o caminho assim que a gente gostaria de seguir. Mas eu sempre testei, assim, eu sempre me permiti acertar e errar. Eu acho que isso que é o que mais acelerou meu processo, assim. Eu errei muito, mas acertei, acredito que muito mais, assim, muito por eu ter essa liderança dos meus pais, permissão de vai, era minha mãe falava vai. Então ela sempre confiou muito em mim. Quando ela via que alguma coisa ou eu não tinha uma maturidade ou preparada, ela sabia me puxar. Depois, com o processo da sociedade, né, da fusão, todo o processo que nós fizemos, eu fui buscar, acho que até porque daí ali eu entendi que eu teria que ter um papel que eu não poderia errar tanto, né, então a gente começa, acho que o meu senso um pouco aventureiro, essa ousadia, falou, putz, agora eu preciso trazer cada vez mais estruturado, ponderar mais, sempre fui, né, dessa energia tal. E aí eu comecei no início da pandemia, até um pouco antes, fevereiro do ano passado, eu comecei uma parceria com o Júlio, ele é um VP da Unilever, por mais que tenha um conflito, porque a Mãe Terra está no guarda-chuva, mas ele é um profissional com uma bagagem de quase 27 anos de Unilever e tem um viés muito marketing, vendas, é muito bacana, hoje tem um carinho gigante. E agora estou com uma estrutura aí de auxílio, estou com 2 frentes, né, que também são outros 2 grandes privilégios, mas são recentes, assim, 4 meses. A Luísa está muito de linha de frente comigo, com essa pegada, ela ama vender, ela tem esse DNA, a Luísa Helena, eu acho que ela é uma autoridade em vendas, né, e ela está trazendo muito essa cultura, assim, junto comigo, porque e com toda a razão, a Alexandra sempre realizou tudo, e agora você tem que saber multiplicar essa realização junto com o time, né? Então, ela está muito nesse percurso comigo, está muito legal, está super funcionando. Está, de fato, fazendo aí grandes números e conquistas. E eu tenho a parte do digital, né? Que entrou já um pouco antes, 6 meses, e também com toda a parceria da sinergia com a Magalu, né? E Netshoes, então tenho aí os principais líderes junto comigo para me potencializar muito mais como mindset do que propriamente os canais, estratégia de marketing, não, muito mais mindset de velocidade, mas o que facilita muito, eu sempre testei putz, vamos tentar, né, e aí vem a minha força, o time acredita junto, e aí a gente deu certo, bora, vamos fazer mais. Então, acho que mais, assim, estruturado e pessoas, de fato, que eu consiga dar nome nos últimos 1 ano. E antes, muito meus pais e minha própria forma de ser, e eu acho que também conheci muitas pessoas incríveis, né? Então, tive também sempre muito essa honra aí. Tem várias pessoas que somaram um pouquinho na Alexandra que é hoje também. Legal. Bom, isso é muito bacana, porque a gente sabe o quanto é uma jornada solitária, né, Lê, no final do dia. Óbvio, apesar de você enaltecer esse suporte tão privilegiado que você sempre teve dentro de casa, o que até, assim, no início me deixou toda arrepiada você contando, porque sua mãe, ela tem uma alma empreendedora mesmo. Nossa, imagina, super. Ela não ter passado por formações, não ter estudado, não ter vivido esses ambientes de networking que a gente tem o privilégio de viver, onde esse entorno nos nutre, né, com conhecimento. Então, tudo isso vir da alma dela é um grande privilégio. Então, óbvio, você já foi aí uma privilegiada de ter isso dentro de casa, mas no final do dia, independente disso, é uma jornada solitária. Então, ter um suporte como esse, a gente está falando aqui de Luísa Helena Trajano, realmente justifica aqui a força que a Flormel vem aí no mercado. Então, eu acho que vocês passaram por um rebranding, né? Não sei se é assim que devo nomear, mas muitas coisas aconteceram na Flormel nos últimos 10 anos. Quando foi essa virada de chave e por que ela aconteceu?
Acho que, na verdade, posso dizer que vai ainda completar seus 10 anos, tá? Mas o primeiro grande virada é que toda a companhia, todo mundo tem isso, não é nem um combinado, se você perguntar isso, todo mundo vai responder, foi muito de 2012, assim. Quando eu saio da indústria de P&D e qualidade, essa área muito técnica, a convite da minha mãe, porque a minha mãe viu que ali era a hora da gente fazer uma virada, né? Ela vislumbrou essa necessidade e ela falou, Alexandra, tá pronta, e falou, Alexandra, fica como mentora, a gente estrutura com formato de comitê e abraça toda a frente do negócio, né? Falei, putz, mas eu nunca fiz comercial, nunca fiz marketing e tal. Ela falou, não, e é o jeito dela, ela sempre foi muito tranquila, assim, ela nunca foi, por mais que tenha um DNA mega empreendedora, nunca foi ambiciosa, não, ela queria realizar boas coisas, bons projetos e ter essa estrutura, porque ela falou que a Farmel levou a estrutura pro lar dela, né, para os filhos, para ela quanto ser. E aí eu fechei, ela me convidou em junho, eu casei em agosto de 2012, e tanto que eu tinha lua de mel, reagendei, porque daí eu sou super intensa, aquela coisa. E aí, exatamente em agosto, setembro de 2012, eu começo todo o diagnóstico da companhia, leitura de canal, pricing point, não tinha nada, né? Não tinha nada estruturado. Então, essa é a primeira virada da Farmel quanto negócio, assim. A gente começou a ter dados na mão, a gente começou a entender como estávamos, o que a gente queria. E claro que base quase que, não vou falar zero, porque tinha um trabalho já de muitos anos, mas um trabalho com muita oportunidade, a gente começa a ver muitos resultados. A empresa dobrava de tamanho cada ano, né? Então era aquela coisa muito rápida, assim. Então eu viajava toda segunda, imagina, recém-casada, e eu falo que essa ousadia também de que e deu tudo certo, assim. Então um mega companheiro que mega admira, que viu que era meu sonho. Eu saía segunda-feira, voltava às vezes sábado, era o tempo de eu chegar, organizar minha cabeça, minha mala, e segunda-feira de novo, 4 horas da manhã, eu estava saindo de viagem. Então eu tive que viajar o Brasil inteiro, tive que desbravar, conhecer, para ter competência de atuar em canal direto, que a Caut tinha trade, enfim. Então a primeira virada foi aí que se teve um processo de jornada de 3 anos, assim, para te falar com mais consistência, de fato. Em 2015, eu já tinha uma representatividade em vários canais, eu tinha uma distribuição numérica muito bacana, eu comecei a ter um fluxo muito melhor, assim, de gestão do que a gente queria. E aí a minha segunda grande virada foi um segundo processo de rebranding, mas aí sim, uma forma muito mais madura, Farmel de ser, que foi de comunicação, assim, a gente passa a entregar para o consumidor, e era meu maior desafio, assim, eu queria muito atuar nisso, eu queria sair só de sobremesa e doces, eu queria ter um portfólio maior, e aí a gente consegue sair de uma categoria para 4, e aí a gente consegue trazer várias exclusividades, diferenciais, foi o segundo grande marco. E aí o terceiro, que é onde eu falo que são 3 grandes fases, assim, que é mais recente, assim, vai fazer 4 anos, foi o trabalho de posicionamento da marca. E aí eu falei, bom, começamos já um trabalho, porque a gente não está onde a gente quer, a gente tem muita oportunidade de distribuição, comercial, precisava ter o produto para entrega para o nosso principal cliente, que é o consumidor. Depois comecei a organizar portfólio, o que a gente entrega, e aí, claro, que o que digital hoje a gente vê que a gente pode entregar muito mais, mas na época tem que ser transparente, que era muito direto produto, né, a inovação, os diferenciais, a ciência, então eu sempre fui muito exigente, assim, vendo meu pai sempre foi muito... Nossa, acho que meu pai é a pessoa que nunca olhou o concorrente, assim, ele sempre olhou o que tem de melhor no mercado que a gente ainda não está usando, aplicando e substituindo. Então, eu sempre estava nos maiores congressos fora do Brasil, feiras, para buscar o que tinha de melhor. A gente sempre foi pioneira. Primeiro a usar a primeira proteína natural, que é a tomatina, que é uma proteína vegetal, enfim, foi todo um processo. E aí, quando foi o posicionamento da marca, eu falei, agora a gente tem produto ok, né, tipo, tá ok, estruturado, a gente tem a distribuição acontecendo, e agora a gente precisa deixar a marca fazer o awareness da marca, né, precisamos gerar a conexão da marca. E eu acho que esse ainda é o meu maior desafio, porque a Farmel ainda não é conhecida por todas, a Farmel é uma empresa pequena, é uma empresa que a Luísa Helena até fala, gente, para todo mundo, né, acho que é por isso que ela se engajou, ela se desafiou nos ajudar. Não foi nem muito pedido meu diretamente, né, porque eu sei que ela tem muita coisa, enfim, ela tem seus projetos de vida também. Mas ela falou, quantas pessoas que eu pergunto conhece, não conhece, quando experimenta, fideliza, e nossa, é muito bom, que incrível a história, e não só produto, né,
se apaixona por tudo que a gente tem. E então acho que ainda esse terceiro ciclo, porque os outros dois é constante, mas esse terceiro ciclo ainda é o meu maior desafio, assim. É levar a conexão da marca, a história, os valores e produto, eu acho que é consequência para todos, assim, né? A gente tem 2 grandes projetos, eu não posso abrir aqui, mas um eu acredito que vai fazer uma grande virada de chave na Formel esse ano. Estava muito parado por conta de pandemia, agora tudo acelerou. Então, acho que tem algumas coisas que vão colaborar muito aí nos próximos meses. Acho que um pouco é isso. Fantástico, sou suspeita, porque sou uma consumidora assídua aqui da Flormel e eu conheço muito a marca, há muito tempo eu consumo, então, de fato, quem não conhece e quando experimenta, é sempre uma reação muito positiva, porque vocês também desmistificam muito um mercado, né? Isso é muito curioso, essa ideia de que dá para a gente comer aquilo que nos traz prazer, que é comer um chocolate, que a gente sempre atribuiu, por exemplo, ao chocolate, algo calórico e nada saudável. Então, é muito interessante ver que a gente pode trazer algo que é tão prazeroso para nós, a nossa rotina de uma alimentação saudável, sem nenhum tipo de prejuízo. E aí isso me desperta até uma curiosidade, assim, o que mudou no teu perfil consumidor? O consumidor de 2000, o consumidor da época da sua mãe certamente já é outro, mas esse consumidor de 2010 é esse consumidor que existe hoje? E o consumidor que existe hoje é quem tem que consumir Flormel? Hoje vocês vislumbram outros perfis consumidores? Não, acho que, sem dúvida, o consumidor de 5, 10 anos atrás não é o mesmo consumidor de hoje. Antes a gente falava, quando falava do território saudável, era muito um território de restrição, né? Era de permissão, comer sem culpa, ou até por uma questão de necessidade patológica, né? Então, o açúcar 100% vinculado ao diabético, para quem tinha predisposição a diabetes, ou mesmo uma pessoa ali com obesidade, então os grandes vilões sempre foram açúcar, depois sal, gordura, né? Então tinha um pouco isso. E a restrição que era sempre muito, ainda isso é algo que ainda a gente está tentando esticar e trabalhar, mas a culpa está muito com a mulher, assim, a mulher ela tem muito essa coisa da referência, dos padrões, né? Até um propósito nosso a gente tirar isso, né? De gente conectar cada vez mais a gente com o processo, né? Com a vida natural como somos. Mas antes era muito a restrição, e aí era muito penoso, era muito difícil, a venda era muito mais técnica, o conteúdo era muito mais técnico, então era muito mais nicho. Hoje a gente vê um consumidor, e eu estou falando com muita propriedade, porque eu já fiz pesquisa em instituto, a gente já foi para mas eu estou falando até de conexão, que é a que eu mais acredito, a gente operou, que a gente chama uma operação curiosidade, é um método que a gente usa, que é para se ter curiosidade para ouvir o nosso cliente, consumidor final, né? Então, a gente fez, o ano passado, final do ano, a gente fez uma leitura com 80 consumidores assíduos Flormel, e a gente viu que permeia todos a consciência, assim, hoje o consumo é muito mais consciente, então é a busca, não pela restrição, não zero isso, como vem o movimento de Coca-Cola, né, em 2010, ali de diet para light, aí zero, né, transformou o diet com zero. Então, sai desse campo e começa a entrar o mais natural possível, menos ingredientes artificiais possíveis, a consciência, né, que a gente vê aí, o plant-based, que graças a Deus tomando uma dimensão enorme, né, toda essa frente aí. E aí a gente vê que o vegano é uma bandeira, é um nicho, mas o plant-based não é um vegano, né, é um respeito, é um trabalho de consciência socioambiental muito maior. Então, eu acho que hoje o consumidor Flormel, que é o que mais nos permite evoluir, é essa consciência, como ele é exigente, como ele sabe de coisas que fogem só do campo de restrição, patologias e doença, e ele fala de saúde, ele fala de prevenção, ele fala sobre educação dos filhos, ele fala sobre a mãe que tem, às vezes, uma jornada intensa, ela quer buscar ela vai para um recurso de ter um profissional materno-infantil que vai orientá-la, mas ela não vai falar, meu filho está gordo, eu preciso deixar ele magro. Ele fala, putz, eu quero que meu filho coma melhor, eu quero que meu filho tenha gosto, cria uma patabilidade, né, para um vegetal, para uma fruta, ou para etc. E aí vem nós, indústria, como um pilar, vem, né, o pilar que eu falo que eu sou indústria, então, assim, para minha filha, ela come poucos industrializados, eu escolho em uma mão, assim, eu falo quais que ela come. Então, a gente tem essa consciência do que a gente, de fato, vai dar para o filho, né.
Então, hoje o consumidor ele é consciente e ele busca saúde com sabor, assim. Antes não existia isso, assim, era uma punição e se seguisse a dieta, tá ok. Hoje ela quer ter saúde, mas, tem que dar prazer, tem que estar gostoso, tem que ser, sabe, prazeroso. Então, não é palavras minhas, a gente conseguiu compilar, fazer uma síntese, depois escutar esses consumidores, esses clientes. E eu acho que a visão daqui para frente, né, a pergunta que você traz do consumidor formal, né, se a gente está conseguindo atingir, entregar e se ele é o mesmo, eu acho que não, né, eu acho que a gente, se a gente, tanto por intuição como visão, o mundo do digital, né, da informação, da necessidade, a gente vê aí vários processos, e que bom, né, que a gente tem isso de resgate, né, da gastronomia, da culinária, tô falando do âmbito da alimentação, tá? Mas eu tenho também esse privilégio de ter uma rede grande de profissionais incríveis, muito nutricionista endócrino, e a gente bate muito papo, assim, o tanto que o que eu acredito, e aprendendo muito, ouvindo muito, estudando muito, e ouvindo um pouco do que eu vejo como estímulo para o mundo, é cada vez entender que somos muito únicos, assim, sabe? É o senso da personalização. Então, o que faz bem para a Laís, o que dá prazer para a Laís, o que faz você ter bons resultados dentro dos seus pontos de vista, o que você estima e gostaria de ter para o seu corpo físico, mental e tal, é muito único. Então, assim, eu acho que a ciência, a saúde, essa consciência vai permear para esse caminho, assim. E aí vão surgir muitos nichos. Eu acho que vão surgir muitos nichos, porque a gente vai conseguir atingir várias necessidades. Vai ter um senso macro, mas vai ter aquele senso, por exemplo, senso inflamatório, acho que é muito geral, assim, ele inflama mais, às vezes, para a Alexandra, o glúten ou a lactose, menos para a Laís, mas ele é inflamatório para todo mundo. Então, tem algumas bandeiras que eu acho que vai ser macro, açúcar, o açúcar é inflamatório, o álcool é inflamatório, o glúten é inflamatório, a lactose é inflamatório, os fermentáveis, mas tem outros que não. Então, por exemplo, às vezes, alguns alergênicos, alguns tipos de dieta. Então, acho que o mundo está seguindo muito com uma personalização, assim, para a gente descomplicar, a indústria vai ter que também simplificar, assim, sabe? Então, menos ingrediente, o mais natural possível, mais simples, acho que esse resgate existe cada vez mais, assim. É o que eu acredito, do meu ponto de vista. Não, eu fico feliz demais de escutar isso. Eu me identifico como consumidora, né? Esse é meu perfil consumidor, acho por isso consumo tanto Flormel. Mas me entusiasma você formalizar aquilo que eu, né, desse lugar tão amador, vejo que é essa sociedade mais consciente e uma consciência que vai muito além dessa questão do nosso corpo, mas é falar da nossa saúde física, mental, nossa preocupação, né? De uma forma muito mais escalável que a nossa preocupação, que sai desse indivíduo com a nossa saúde, mas com o mundo. E essa mudança de comportamento, onde a gente passa a ter tanto acesso à informação e traz essa informação para uma mudança de comportamento individual, coletivo, de transformação, me entusiasma. Eu acho que até é um palpite aqui, mas deve ser interessante essa sua reflexão desse lugar tão consciente dessa formação dentro de casa, mas também como mãe, esse desejo, né, do que eu entrego para Maria e agora para Antônio, que mundo é esse, o que eles vão encontrar. Você falar que, tá numa mão que sua filha come de industrializado, isso é incrível, olha essa consciência. E ela não é exclusiva da lei, a gente está escalando essa transformação, isso é lindo, com certeza. Né? Vem aí gerações mais saudáveis, mais conscientes em todas essas perspectivas, né, do individual para o coletivo. E ela estou muito curiosa, que tem até uma pergunta que eu vou vincular à minha curiosidade, mas a Flormel em números, né? Quantos produtos hoje, quantos pontos de distribuição, de norte a sul do país? Tem um resuminho da Flormel em números aí? Tem, a gente tem alguns... Claro que a gente tem que atualizar agora, né? A gente fez alguns processos novos, e até porque o dígito também, o nosso canal online, vem tomando uma abrangência grande, e aí não consigo definir ponto de vendas, porque daí é abrangência de consumidor, né, leads mesmo. Mas hoje a gente tem no nosso portfólio 89 SKUs, eram 93, a gente passou por uma revisão, e vem novos SKUs também esse ano, né, mas a gente tem aí quase 90 SKUs, em 4 categorias. Esse ano também a gente lança uma categoria nova, então vem também algo para impulsionar bastante o mercado, e a gente está super apaixonado, porque é um produto bem plant-based, que é um produto que vai entrar mais na jornada de lista de compra do consumidor, então é um pouco a forma que a Flormel quer continuar atuando.
Estimamos aí dentro, porque a Formel atua em 100% dos canais, né? 100%. Então, eu atuo no pequeno varejo, que é muito forte para nós, que é o restaurante, a padaria, de 1 a 2 checkouts, pequeno. O médio varejo, né, que são os supermercados de bairro, padaria, farmácias de bairro, assim. Depois o canal Farma em si, desde que a Caute nacional e regional, a gente está em todas. Hoje eu sou líder de categoria, de 4, eu sou líder de 2 categorias, eu tenho 93% de market share, então a Formel é muito forte no checkout. Eu tenho 38, 40 SKUs cadastrados, tipo na Raia eu tenho 43 SKUs, de quase 90, então metade eu tenho cadastrado, e ainda terceirizo para eles. Eu estou no Caute Alimentar, eu estou em grandes redes alimentares, eu estou na Cash & Carry, então eu estou em todos. Nessa soma, a gente estima quase que 30 mil pontos de venda, porque eu tenho distribuição norte a sul, então eu tenho hoje 91 distribuidores, né, que são empreendimentos meus que compram e distribuem, fazem toda a numérica, né? Então fazem uma boa numérica para a Formel. No Farma também, a gente está 100% da base Abra Farma também, quantos mil pontos de venda, né? Então é uma distribuição bacana, mas a gente ainda acredita muito que não exploramos, acho que nem 40%, 50% aí do que a gente pode, né? Principalmente algumas regiões que a Formel ainda é muito fraca, né? Quando você pega norte, muita oportunidade, centro-oeste, a gente tem Brasília ali, tem alguns lugares bons, mas outras áreas ainda com mais oportunidade. Acho que é isso, assim, de grandes números. Incrível, gente, incrível. Deixa eu já falar, a gente pode contar, então, que tem cupom? Que tem cupom pode de desconto? Contar. E óbvio, já tô aqui o quê? Eu preciso terminar isso aqui, pedir aquele meu doce de leite, Flormel, os bombonzinhos, aquele polvilho novo, que é maravilhoso. Não, para quem não conhece, deixa aqui super o convite, porque o nosso Econ, ele é feito com muito carinho, a gente tem projetos exclusivos para Econ, todo mês tem um lançamento, tem um projeto sazonal, e a gente deixa aqui um cupom exclusivo para todo mundo que está aqui conosco, para 15% para conhecer, e também se pode mandar depois se sentiu falta de alguma coisa, como foi a experiência, que a gente retorna também lá no saque. Poxa, que bacana. E quanto você reforça isso na sua fala, o quanto vocês escutam o consumidor, talvez, né, boa parte desse sucesso, desse crescimento exponencial esteja aí. Acho que o grande gargalo das empresas é a gente esquecer do principal, que é que no final do dia quem dita as nossas regras, por mais que seja o nosso desejo de prosperar, aquilo que a gente acredita, ama e vê, mas é o nosso consumidor, né? De nada faz sentido se ele não dialoga com o nosso propósito e consome aquilo que a gente cria e acredita. Eu perguntei em números, porque a Tati Takikawa até comentou que história incrível, eu amo os bombons da Flormel também, Tati. E ela pergunta, vocês têm planos de exportar e levar toda essa criatividade nutricional para o mundo? Sim, a gente a gente exportou 4 anos seguidos, a gente parou ano passado por conta da pandemia, foi de fato uma necessidade, né, obrigatória aí, e retomamos esse ano. A gente tem até uma líder que ela é dedicada para isso. Hoje tem todo um plano aí para 4 países, e super na nossa intenção, super no nosso plano, e claro que com mix mais enxuto, né, e aí tem suas particularidades por país e tudo mais, mas exportar sempre é muito importante para a Formel, assim, sempre teve nos nossos planos. Poxa, que case brasileiro, que orgulho para nós, brasileiros, né, ver o Brasil presente, e eu acredito muito que vocês têm uma oportunidade imensa lá fora e presente nessa transformação, nesse consumo tão consciente, saudável e sustentável. E Ale, me chama muita atenção que com tantos chapéus, uma Ale tão multitarefas, essa liderança que tão inspiradora, tão completa, além de tudo, investe, empreende com outros negócios. De onde veio isso? Foi consequência? Foi aquela provocaçãozinha que falou, não, eu preciso extrapolar a Flormel, quero empreender, quero começar um novo negócio, porque hoje você é sócia de outras 2 empresas, né? E como é que começou essa história? Na verdade, um pouco quando eu falo até no processo dos negociáveis e negociáveis, né? Algo para que eu pudesse olhar, porque eu sempre tenho bons convites, assim, de pessoas bem bacanas, mas eu tenho um foco 99% Formel, né? Então, quando surgiu da Semiali, que meu marido é farmacêutico, sempre empreendeu na área de farmácia e manipulação,
E eu vi que a gente podia muito mais, assim, dentro do ponto de vista, até para que eu pudesse aprender muito nesse senso do que eu acredito daqui para frente, que é essa personalização, que é essa questão que você tem uma genética, uma composição genética, você tem um histórico, você tem toda uma necessidade. E aí a gente decidiu transformar só de um cunho de farmácia de manipulação, que já era um negócio muito legal, porque a família dele é toda da área da saúde, médica, e a gente desenvolveu um trabalho para uma health tech, que aí eu entrei, hoje sou só 50%, mas muito mais como conselheira e muito mais para a Alexandra aprender. Então, a gente foi o primeiro aqui da região trazer toda a frente genética, depois todos os testes rápidos e testes de aperfeiçoamento para conhecimento mesmo da sua individualidade. E aí entra com essa frente de vacina, então é todo um combo, assim, de atendimento até personalizado também farmacêutico, né? Então, eu gosto muito dessa frente da saúde, e aí eu consigo entender a evolução de nutracêuticos, de ativos, fitoterápicos, até fazendo essas correlações com alimento e performance também, e muito porque está conectado à longevidade. Então, me despertou porque eu falei, putz, será que eu posso aprender? Será que eu posso colaborar? E eu consigo também trazer para o meu negócio dia a dia. E super consigo, assim, é incrível como eu aprendo. E assim, a área magistral e a área farma, né, que a gente vê aí, é muito evoluído, porque tem que ter muita escuta para o consumidor, assim, é o paciente que está ali, né, ele tem muitas suas necessidades, angústias e tal. Então, eles são muito evoluídos em CRM, eles são muito evoluídos em várias frentes aí que eu consigo trazer hoje muito para o meu negócio. Então, os dois negócios que surgiram até a Vida também, que veio de todo um trabalho da minha mãe, ela é fundadora desse projeto de horta orgânica, e aí começou a trazer vários resgates de produtos naturais, como granola, pão integral, e geleia, aquilo e tal. E eu falei, putz, vamos levar isso para toda a nossa região, né, tal. E daí vem essa minha vontade. Minha mãe começou uma coisa super ser local. E aí, falei, não, a gente tem que levar, a gente tem que materializar. E hoje já tem entrega, já os canais digitais, enfim. E aí, são projetos super... que eu não tenho pretensão de ganho financeiro, não é essa a minha intenção, até deixar isso claro. Acho que tem empreendedores, acho que, não sei se esse é o meu... talvez com mais maturidade, mas... hoje é muito mais para aprendizado e para realização de saber que eu estou colaborando de alguma forma e aprendendo também. Não são um negócio que estavam super mega estruturados, eu entrei para somar ou pôr grana, injetar, não. Foi uma pegada muito mais de, nossa, que bom que eu posso atuar em mais duas frentes, porque eu até coloco até no meu perfil, assim, eu sou super aberta a tudo que conecta saúde, ciência a pessoas. Então, se eu puder aprender e somar, estou sempre ouvindo e tenho sempre convites a participar de projetos como conselheira, mentoria. Hoje eu dou também, não é algo que está atualizado na minha bio, mas dou consultoria para mentoria, né, para duas pessoas, dois profissionais, são dois homens, inclusive, e aprendo muito também, é muito legal, assim, dessa troca, recebo e também contribuo, né, então é muito bacana. Nossa, e como você administra essa rotina? Como é que você consegue aí trocar tanto de chapéu, conduzir tanta coisa na tua vida? Tem o projeto também social que a gente não comentou das gestantes, mas como é que você consegue fazer isso, Lê? Mantendo aqui essa sua saúde física e mental em dia? Não, tem meus perrengues, tem meus momentos super difíceis também, não é um mundo, né, fantasiado, não. Eu tenho, inclusive, momento de pandemia foi muito difícil, né? Assim, os novos desafios, as novas adaptações, mas eu me adapto muito bem. Mas eu acho que, se eu fosse resumir, a minha disciplina sempre foi algo muito forte, assim, eu sempre fui muito livre nas minhas escolhas. Então, eu fui atleta, quase que 8 anos de natação, enquanto jovem, e o esporte me ensinou muito, assim, um dia por vez, dê o seu melhor, faça o seu melhor, só que você tinha que cumprir, assim, ter uma boa alimentação, tinha que ter bom sono, você tinha que ter boas escolhas do que você faria aí durante o dia, e tinha que ter o treino ali, né? Então, o atleta, ele não é o fim, né? Ele não é o resultado do ganhou ou não ganhou, performou ou não performou. Ele é a resposta, e isso é o fim, né? A resposta todas são suas escolhas. Então, acho que todas as minhas escolhas, eu sou muito disciplinada do que eu não abro mão. Então, por exemplo, eu tô grávida, e eu não abro mão de treinar com uma parte funcional, que é muito dedicada à própria, porque eu sei todos os benefícios, e eu achei a agenda e eu encaixei, eu tive que abrir mão de outras coisas, né?
eu não abro mão de tomar café da manhã com a Maria, desse lado mãe, então saindo só do business, né? Mas é muito importante eu fazer para hoje, a escolinha dela é 1h da tarde, a gente sempre almoça juntos. E hoje eu falei, olha, meu esposo, eu não vou poder almoçar com vocês, porque é algo que eu tenho que negociar em família, eu tenho que deixar isso claro, porque eu tenho muita disciplina. Ela vai perguntar por que eu não tô e tal. Então, tem algumas coisas assim que eu acho que é a disciplina, assim, do meu, que eu não negocio, que vai acontecer, às vezes eu não entregar ou eu não cumprir, e aí vem a tolerância, a gente tem que ter a paciência que tá tudo bem, mas eu escuto isso, a minha mãe fala, né, você sempre foi muito generosa, você é uma filha muito generosa, então faz muito pro outro, então se eu recebo muito. Então, eu tenho muitas boas pessoas, assim, eu tenho um time incrível. Eu acho que por detrás de uma grande líder, nunca deixa de ter um grande time, né? Então, eu tenho um time incrível, assim, que eu confio e que, putz, quando sabe que eu tô passando um momento difícil, eu vejo que, eles se desdobram. Eu tenho uma família incrível, eu tenho um companheiro incrível. Então, assim, acho que eu tenho uma rede de apoio, assim, que me aceita e super me aplaude, assim, né, quando na alegria ou na tristeza, né? Então não é sempre tão fácil, mas ao mesmo tempo acho que a disciplina me ajuda muito, me liberta muito, assim, né? Eu sei que eu sempre estou realizando e quando não realizo vai dar tudo certo. Acho que é isso. Para mim tá travando um pouquinho, não sei se travou só aqui, se eu tô travando para você para mim. Não, mas você tá normal. Eu ia te provocar aqui a deixar um conselho para os empreendedores que nos acompanham, mas acho que... Oi? Você tá... Não, tô te vendo normal. Eu não tô te ouvindo, Lê, não sei se tá comigo, se tá travando aqui. Ah, voltou aí? Perfeito, deu uma travadinha. Que bom que voltou. Ah, então maravilha. Bom, infelizmente, estamos aqui caminhando para o fim. Eu queria, normalmente eu trago aqui uma provocação sobre o que você deixa, né, de conselho para os empreendedores que estão nos ouvindo. Acho que a pergunta anterior já direcionou para isso. Então, eu queria voltar para uma outra questão, mas para a Lê, essa Lê tão presente, tão consciente. Para onde você está indo? O que você sonha dentro e fora da Flormel? Quer Maria aí sucedendo a Lê? Para onde você está indo, Lê? O que te move hoje? Eu acho que, claro que a gente está sempre em constante transformação, né? Um pouco da Lê hoje é muito eu estou buscando muito o autoconhecimento, assim, né? Esse processo muito de aceitação do que eu tenho de melhor e posso entregar, né? E aí, numa visão bem sistêmica, time, família, quanto mãe. E claro que gerar um filho agora traz muito esse senso da esperança, né? De tudo que nós estamos vivendo. E eu acho que o que está mais latente na minha vida, eu venho compartilhando com todos, é assim, o quanto que eu quero, de fato, realizar e fazer e entrar em projetos, em coisas que façam sentido, assim, na minha vida. Então, saúde, ciência, o ajudar o próximo, o ter um mundo mais colaborativo, um senso mais de comunidade, acho que é o que mais está me guiando, assim. Hoje, eu até, inclusive, estou longe de várias pessoas que eu admiro e acho incrível, mas que são já frentes que eu já não quero me envolver tanto. Então, acho que esse autoconhecimento de falar, mas não, e tá tudo bem, e fazer coisas que eu acho que tem mais sentido. Eu acho que é esse amadurecimento, assim. Acho que antes eu fazia era muito movimento, muita energia, tal. E por fim eu chegava, nossa, por que eu fiz isso, né? Não tem nada a ver comigo, ou tipo, nossa, por que eu não, né? Então, acho que eu estou um pouco nessa linha aí de jornada, de estreitar, até para que eu possa estar mais fortalecida e para filho, para time, para empresa também, né? Poxa, Lê, que liderança humanizada sua, como me inspira, né? Quanto você fala de aprendizado, desde ouvir o consumidor até enaltecer o teu entorno, o teu time. Você representa essa liderança que eu acredito tão humana, tão humilde, tão consciente, sabe? Falar de autoconhecimento, atrelando isso à sua liderança. Até pouco tempo isso não era uma possibilidade, tampouco um ativo. Eu vejo de uma forma muito valiosa. Nossa, tenho muito respeito pela história da Flormel, pela tua liderança. Desejo que a gente tenha outros exemplos aí, como vocês, para o mercado. E não só que a Flormel cresça pela qualidade do que ela proporciona, pela transformação que ela causa no mercado, mas por esse DNA por essa cultura tão forte,
sabe, tão consciente. Então, que vocês sigam multiplicando aí esses bons exemplos de transformação no ambiente empresarial. Agradeço a Maria por ceder a mãe dela hoje no almoço para esse papo tão valioso. Tenho certeza que falo por todo mundo aqui que nos acompanhou o quanto foi bom te ouvir e aprender com você. Estou sempre por aqui, Lead Futuro também. Poder me conectar e aprender com pessoas como você é um grande privilégio. Muito obrigada, Lei. Todo o sucesso do mundo para você em cada caixinha da sua vida, porque no final do dia, claro, somos uma coisa só. Muito obrigada. Eu que agradeço, deixo também muito obrigada para todos que disponibilizaram um tempinho para estar aqui conosco e que vocês, nós todos, né, que somos aí de alguma forma sempre empreendedores, líderes ou estamos realizando algo, que a gente possa fazer sempre o nosso melhor e coisas boas para o mundo, né? O mundo precisa de coisas boas. Então é isso, deixo o convite aí para quem não conhece a Fermel, estou à disposição, meu e-mail até, a gente não deixa o contato aqui, né, lá, mas para quem quiser me escrever é alexandra@fermel.com.br e estou à disposição. Grande beijo para todos, obrigada. Obrigada, Lei. Só lembrando, Intox 15, porque tá todo mundo com vontade de consumir Flormel agora, para aquele cupom de 15% de desconto para quem nos acompanhou até aqui, válido até 8 de julho. Obrigada, pessoal. Boa tarde, até a próxima.